Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Betel Editora, com paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos da Madureira, Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo, antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco, meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99, e o telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp também. Eu envio para você gratuitamente em PDF e PowerPoint. Nós estamos estudando neste trimestre com o tema Terceira Epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. Nós temos como comentarista da Betel Editora o pastor Alex Cardoso. Já estudamos neste trimestre as seguintes lições. Lição 1, o verdadeiro discípulo anda na verdade. Lição 2, o verdadeiro discípulo de Cristo serve as pessoas e não a si mesmo. Na lição 3, o verdadeiro discípulo de Cristo exerce o seu chamado em amor. Na lição 4, o verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança. Na lição 5, o verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. Na lição 6, o verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre, Jesus. Na lição 7, o verdadeiro discípulo reconhece que sua segurança vem de Deus. Na lição 8, o verdadeiro discípulo servo cuidadoso, exemplar e fiel ao sumo pastor. Na lição 9, o verdadeiro discípulo promove a comunhão. Na lição 10, o verdadeiro discípulo glorifica a Deus. Na lição 11, o verdadeiro discípulo é uma referência no serviço cristão. E hoje vamos estudar a lição 12, o verdadeiro discípulo promove o crescimento de outros discípulos. Então veja que cada liderança na igreja deve produzir ou deve treinar alguém que possa substituí-lo no futuro. Então, o bom discípulo de Jesus Cristo, ele gera outro bom discípulo de Jesus Cristo. Nesta lição, nós vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. Tópico 1, credenciais bíblicas do discípulo cristão. Tópico 1, subtópico 1, confia nas Escrituras. Subtópico 2, depende de Deus. Subtópico 3, torna-se forte. No tópico 2, revela maturidade espiritual. Subtópico 1, na caminhada com Cristo. Subtópico 2, no relacionamento com as ovelhas. No subtópico 3, na condução da igreja. Tópico 3, compromete-se com o crescimento. Subtópico 1, sendo exemplo. Subtópico 2, ensinando a palavra. Subtópico 3, apontando o Cristo. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa preciosa lição. O texto áureo está em 2 Timóteo 2,2, que diz: E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então veja que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele está ao mesmo tempo recordando a Timóteo que ele o treinou, ele o discipulou. Então o apóstolo Paulo foi realmente como um pai para Timóteo, e Timóteo foi como um filho para o apóstolo Paulo. Ele o treinou para tudo, inclusive na prática de vida cristã. Foi um exemplo para Timóteo ainda bem jovem. Então Paulo está exortando a Timóteo para que ele também, como ele aprendeu do apóstolo Paulo, ele também possa passar para outros que sejam homens fiéis, que sejam idôneos, que sejam corretos na vida cristã, que desejem realmente servir a Jesus Cristo. Então estes aprendendo de Timóteo, como Timóteo aprendeu de Paulo, estes também deverão ouvir, aprender e passar à frente, passar para outros. Verdade aplicada não apenas à liderança, mas cada discípulo de Cristo é chamado ao contínuo aperfeiçoamento, crescimento e amadurecimento até que Cristo venha. Então veja, todos nós devemos
estar todos os dias nos aperfeiçoando, crescendo. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Lá o meu povo pereceu porque lhe faltou o conhecimento. Então todos nós devemos estar sempre crescendo, melhorando, sempre chegando mais próximo ao que Jesus é. Que Jesus é a perfeição. Quando é que vamos alcançar a perfeição? Aqui na terra nunca. Só após o arrebatamento da igreja que vamos ver o que é perfeição e atingiremos uma perfeição. O próprio apóstolo Paulo diz, não que eu tenha alcançado. Mas veja, ele está olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, procurando imitar cada dia mais a Jesus. Mas ele nunca alcançou a perfeição. Ninguém aqui na terra consegue alcançar a perfeição. Então, aperfeiçoamento, crescimento, amadurecimento. Como diz a palavra de Deus, quem é santo, santifique-se mais ainda. Então, sempre nós estaremos crescendo, aprendendo e crescendo. Aprendendo mais, e mais, e mais. Até que nos tornemos o que? Varão perfeito. Quando? Quando nós formos arrebatados. Até lá nós vamos procurando melhorar, melhorar, melhorar. Vamos permitindo, dando lugar ao Espírito Santo para ir nos mudando, cada dia mais, para que cada um de nós nos moldemos à forma de Deus. A forma perfeita é a de Deus. Então nós não nos moldamos na forma dos homens, mas na forma de Deus, que é a correta. Então, para isso, vamos ver algumas credenciais, que são aí exigidas daquele que quer ser um discípulo de Jesus Cristo. Vamos ver aí a maturidade cristã, o crescimento na nossa vida cristã cotidiana. E vamos ver que nós temos um compromisso com o crescimento sadio da Igreja de Jesus Cristo, que é o corpo de Cristo na Terra. Textos de referência, 1 Timóteo capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 18, que diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Então, para que Jesus veio ao mundo? Para salvar os pecadores. O apóstolo Paulo diz, dos quais eu sou o principal. Então, sempre se considerou um pecador, entre tantos, E ele não se exclui, porque ele sabe que todos nós pecamos, mesmo já novos crentes, novos, nascidos de novo, mesmo sendo cristãos, nós pecamos, nós erramos. O apóstolo Paulo se colocava entre esses pecadores. Fala da sua vida passada de pecado sem conhecer Jesus Cristo. Fala da sua vida atual, conhecendo a Jesus Cristo, mas ainda cometendo erros, cometendo pecados. Então ele diz que alcançou misericórdia, porque por causa do sacrifício de Jesus na cruz, que levou sobre ele os nossos pecados. Então nós fomos justificados, porque nós cremos em Jesus Cristo, que ele levou sobre ele os nossos pecados. Ele fala da longanimidade de Deus, em deixar que ele estivesse então vivo, mesmo tendo feito tantas coisas contrárias à palavra de Deus, mesmo tendo perseguido os cristãos. E agora, na misericórdia de Deus, ele agora é um dos pregadores, então, de tantos que ele perseguiu, ele agora é um perseguido também. Ele se considera um privilegiado por poder sofrer pela causa de Jesus Cristo, por causa do Evangelho. Então ele chama agora nosso Deus, o Deus vivo, de Deus dos séculos, invisível, imortal, de único Deus. Ele diz que a esse Deus seja honra e glória para sempre. E veja que o apóstolo Paulo cita que houve muitas profecias a respeito de Timóteo,
dele sendo pastor, dele liderando o rebanho, dele sendo uma bênção para todos. E o apóstolo Paulo diz, olha, essa aí é a sua luta, é a sua vida cristã, cheia de luta. Agora você precisa lutar essa luta, ser firme, constante, porque ninguém pode fugir da luta. Antes, enfrentamos a luta, porque temos um Deus todo-poderoso conosco. A introdução da lição diz, recomendar, segundo o dicionário, significa indicar alguém ou algo como bom ou por suas qualidades. Em sua carta pastoral a Timóteo, Paulo elenca as qualidades de um bom discípulo de Cristo para exercer um ministério recomendável. Então, recomendar quer dizer que eu estou dizendo que essa pessoa que eu quero recomendar tem qualidades excelentes. É uma pessoa que é imitador de Jesus Cristo. Então eu posso recomendar essa pessoa porque eu conheci essa pessoa, porque eu sei que a sua vida é uma vida de cristão. Então eu posso recomendá-lo a outros cristãos. Para ele é digno de ser reconhecido como cristão legítimo, verdadeiro, e é um exemplo de cristão. Então eu vou recomendá-lo. Eu vou dizer a vocês, ó, esse também é um imitador de Jesus Cristo. Então ele possui credenciais de também ser um discípulo de Jesus Cristo. Tópico 1. Credenciais bíblicas do discípulo cristão. Paulo sabia da necessidade de formar discípulos fortes, assim como ele acabara se tornando, a ponto de ter evangelizado parte da Ásia, chamada de Ásia Menor, e da Europa. Paulo deixou de ser um religioso para assumir o papel de apóstolo dos gentios, Romanos 11:13, viajando em missão para ministrar a palavra de Deus e implantar igrejas. A fim de cumprir a missão que recebera de Jesus, o apóstolo escreveu cartas pastorais com credenciais para a formação de outros discípulos fortes e saudáveis espiritualmente. Então veja, Paulo sabia da necessidade de formar então discípulos que fossem realmente íntegros, que fossem imitadores de Jesus Cristo. Então ele procura ser um exemplo para eles, porque ele aprendeu de Jesus, e ele chega a dizer, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Jesus Cristo. Então, ele está treinando homens para o substituir. Ele sabe que ele não vai viver para sempre, nem vai estar com eles para sempre. Então, ele precisa de pessoas que possam substituí-lo, que possam agir como ele agiria se estivesse ali. Assim, pensando que se Jesus estivesse ali como pessoa humana, ele agiria assim. Então, esses que vão prosseguir na liderança da igreja devem ser sempre imitadores de Jesus Cristo. Então ele é um apóstolo, e o apóstolo está sempre viajando, está sempre seguindo à frente, abrindo igrejas, plantando igrejas por toda parte. E é o que ele faz. Mas ele deixa o exemplo para Timóteo e fala para Timóteo ser exemplo dos outros. E assim cada um que vai imitar Timóteo, que imitava Paulo, que imitava Jesus Cristo, vão se tornando então líderes que vão liderar outros e vão ensinar aos outros. Paulo recebeu uma missão de Jesus Cristo e ele estava disposto a dar a própria vida para cumprir essa missão. Tópico 1, confia nas Escrituras. O termo confiar no grego é harthio, que significa ter muita coragem, ser de bom ânimo, ser ousado. A Bíblia é o manual mais completo e confiável sobre todos os aspectos da vida cristã, principalmente para o discípulo que deseja crescer. 1 Timóteo 1,15. Para ter coragem, ânimo e ousadia, um líder deve confiar na palavra de Deus. As maiores lições sobre discipulado foram dadas por Jesus aos 12 e depois por parte desses 12 a outros. Um discípulo forte confia nas Escrituras e ensina outros a confiarem. 1 Timóteo 1:3-4. Então, ter coragem, ter ousadia, ter ânimo, então ser destemido, um discípulo de Jesus Cristo, deve ser assim.
porque ele vai precisar ser assim. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que aquele que quer viver piamente, ou seja, viver santamente, sendo seguidor de Jesus Cristo, vai sofrer perseguições. Então ele deve ter ousadia, coragem, intrepidez para sair pregando a palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Instes a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra de Deus, ensine do jeito que ela é. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo não se acovarda, não anda pregando para agradar as pessoas, mas ele prega para agradar a Deus. Não anda atrás de elogios, mas de agradar a Deus. Não está preocupado de como é conhecido aqui na terra. Está querendo saber como é conhecido no céu. Então ele deve ler a palavra de Deus e nisso que está escrito como sendo palavra de Deus, imutável, infalível, eterna. Então ele pode confiar sua vida a esta palavra. Veja que Gaio e Demétrio eram imitadores de alguém que era imitador de Jesus Cristo. Então eles eram imitadores submissos ao apóstolo João, que viveu com Jesus Cristo, aprendeu diretamente de Jesus Cristo. E veja que chance perdeu o Diótrefes. Ali estava João, que andou com Jesus Cristo, e Diótrefes falava mal de João, não lia nem as cartas de João na igreja, nem recebia aqueles que João indicava. Então ele desconsiderava totalmente um apóstolo de Jesus Cristo, escolhido pelo próprio Jesus Cristo, alguém que andou com Jesus Cristo. Diótrefes deveria ter aprendido muito, mas fez o contrário. Já Gaio e Demétrio foram inteligentes, foram sábios, foram submissos ao apóstolo João e aprenderam muito com ele. Veja que uma pessoa pode andar com um discípulo de Jesus Cristo, um homem de Deus, e não aprender. Veja o caso de Judas. Ele ouviu as pregações de Jesus, viu os milagres, sinais, prodígios, maravilhas, tudo que os outros viram e ouviram, mas não aproveitou. Assim também Diótrefes via, ouvia, mas não admitia, não se submetia. Perdeu uma grande chance. Então veja, os crentes de Bereia ouviam a palavra de Deus, liam para conferir se estava de acordo com a palavra de Deus realmente, o que estava sendo pregado, e recebiam de acordo com o que estava escrito na palavra de Deus. E assim devem ser os cristãos. E o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, para que ele também atente para as suas palavras e ensine a outros, e os outros vão ensinar a outros, vão passar para frente, sendo palavra de Deus. Tópico 1, subtópico 2, depende de Deus. O verbo depender tem origem no latim, dependere, que significa estar preso a ou estar pendurado. Um discípulo bem-sucedido deve estar preso a Deus no sentido de não poder exercer seu chamado sozinho, de forma independente. Paulo não tinha essa consciência até cair da estrada de Damasco e precisar depender completamente de Deus. Atos 9, 6. Paulo expõe essa dependência após ficar preso, literalmente, por causa do seu chamado. Efésios 3, 1. Um discípulo só se torna forte quando trabalha em nome dele. Êxodo 3, 14. Jesus mostra a Pedro que, mesmo sem saberem, os discípulos dependiam dele. Simão, Simão, eis que Satanás os pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Lucas 22, 31 a 32. Eles haviam sido chamados para fortalecer os demais, mas precisavam depender de Deus para isso. Jesus ensina que sem ele, nada pode ser feito. João 15, 5. Então veja, muitas vezes um discípulo pode querer viver independentemente de todos, inclusive até de Deus, vive na sua religiosidade. Então, ele vive de maneira íntegra, verdadeira, vai seguindo ali a palavra de Deus, mas ele erra muitas vezes e não tem ninguém para corrigi-lo. Então vai persistindo nos mesmos erros.
Então ele precisa sempre de alguém. Precisa de alguém para orientá-lo, para ajudá-lo, para aconselhá-lo, para corrigi-lo. Então precisa de alguém. E aqui nós vemos que Paulo, ele seguiu à frente, ele vivia independentemente de todos, ele queria fazer uma coisa para agradar a Deus, sem ter consciência da palavra de Deus como ela é, o que significa a palavra de Deus. Até o dia que ele se encontrou com Jesus no caminho para Damasco, ficou cego, e agora ele vai ver que precisa estar totalmente na dependência de Jesus Cristo para ele continuar vivo e ser um instrumento de Deus dali para frente. Então o discípulo se torna sempre forte desde que ele reconheça que é fraco. Olha aí, digo forte, eu sou fraco. Então diante de Deus, nós devemos nos chegar humildemente dizendo: não sei, não posso, não tenho capacidade, preciso totalmente do Senhor, estou totalmente na sua dependência, eu quero fazer, quero ajudar, quero contribuir, quero participar, estou entregando a minha vida, mas eu preciso do Senhor, porque sem o Senhor eu não sou nada, não posso nada, não sei nada. Veja que Simão se sentia forte, achava que era forte. Isso eu jamais trairei o Senhor. E Jesus vai ensinar para ele que se não fosse a intercessão de Jesus, se não fosse a interferência de Jesus, Satanás ia pegar Pedro e se andar com ele, porque ele se achava o tal, ele se achava mais santo que todos, mais poderoso que todos, ele se achava o mais fiel de todos. E Jesus disse bem claro para ele, quando ele insistiu em ser alguém melhor do que os outros, disse: olha, você é tão fraco, que hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Imagine, que declaração, que coisa terrível. Aquele que se achava tão forte, foi aquele que traiu 3 vezes Jesus. Então aquele que é chamado para fortalecer os outros, ele deve se fortalecer em Deus, deve se esmerar, se esforçar por conhecer mais e mais Jesus Cristo. Aí sim os outros verão que ele está imitando a Jesus e poderão imitá-lo também. Veja que hoje existem grandes problemas na igreja por causa disso. Quantas denominações estão todas baseadas em uma pessoa, em um líder? Então esses líderes não sabem como formar outros líderes, porque os seus liderados só confiam nele, não confiam em Deus, não estão copiando, imitando Jesus Cristo, mas estão copiando somente o seu líder, imitando somente o seu líder. Já que o seu líder não está totalmente submisso a Jesus Cristo, não tem um conhecimento realmente de Jesus Cristo, então todos os seus liderados estão no caminho errado. Se esse líder morre, pronto, os seus seguidores são desmantelados, e aí a perca para o reino de Deus é muito grande. Nós temos exemplo no Brasil de uma grande igreja que estava baseada somente no seu líder. O líder morreu e, olha aí, desestruturou toda a denominação. Toda a igreja até hoje vive aí quebrada, né? Dissolvida, desestruturada, desequilibrada, porque falta uma verdadeira liderança baseada em Jesus Cristo. Veja, Diótrefes não era um líder a ser seguido, porque ele queria primazia a qualquer custo e passava por cima de todos. Ele não era um imitador de Jesus Cristo, ele não tinha humildade nenhuma, ele se achava forte, independente até do próprio Jesus Cristo, na verdade. Ele se sentia autossuficiente. Toca o 3, torna-se forte. Nas cartas a Timóteo, Paulo descreve critérios para um discípulo forte, porque ninguém nasce pronto, é formado. Gálatas 4,19. Davi, antes de enfrentar Golias, passou pelo teste do urso e do leão. Primeiro livro de Samuel 17, 34 a 35. Um discípulo se torna forte após ser provado e se mostrar irrepreensível.
1 Timóteo 3,8. Paulo passou por isso, o que o gabaritou a formar discípulos fortes. Filipenses 4,9. Então ninguém nasce pronto, precisa de crescer, né? A maturidade cristã. Ele vai sendo treinado, vai passando por tribulações, né? Passando por lutas, por perseguições, porque o bom soldado é aquele que é forjado nas batalhas. Para se chegar ao oásis é preciso passar pelo deserto. Então nós temos tribulações, provações. Então veja que Paulo passou por tudo isso. E o que ele estava ensinando agora é o que ele passou. Ele estava passando as suas experiências para outros. Mas ele diz bem claro que eu sou imitador de Jesus Cristo. Veja, Diótrefes era fraco, mas posava como forte. João parecia fraco, mas era forte. Veja, Paulo chegou a dizer que ele era considerado como desprezível entre todos, assim como Jesus. Isaías diz que era o mais desprezível dos homens, e era homem experimentado nas dores, nos trabalhos. Veja só, como um de que os homens escondiam o rosto, ou seja, sentiam vergonha de Jesus por causa da sua integridade, por causa da sua verdade absoluta. Então o verdadeiro líder deve mostrar que ele também é humano, que ele também erra. Deve mostrar que ele é insuficiente sozinho, ele precisa de Deus, precisa da ajuda de Deus constantemente. Então a igreja precisa de discipuladores que se coloquem no lugar dos discipulandos, que veja e saiba das reais dificuldades daqueles que ele está ensinando, porque ele também passou por isso. Tópico 2. Revela maturidade espiritual. Timóteo era jovem, mas maduro espiritualmente. Por isso Paulo exorta a não aceitar ser desprezado por sua juventude, mas tornar-se exemplo. 1 Timóteo 4,12. Essa maturidade espiritual fazia com que Paulo o recomendasse como seu substituto, como aconteceu quando Timóteo, junto com Erasto, foi para a Macedônia, em lugar do apóstolo que permaneceu na Ásia, Atos 19:22. A maturidade se alcança pela experiência, sabedoria e inteligência espiritual. Colossenses 1:9. Você já imaginou o que é substituir o apóstolo Paulo? Imagine. Timóteo foi encomendado pelo apóstolo Paulo, recomendado por ele, como alguém que iria substituí-lo. Veja só a importância do discípulo Timóteo. Paulo estava dizendo, eu o treinei, eu o coloquei para passar por experiências que agora o credenciam para ser meu imitador, como eu sou de Cristo, para ser meu substituto. Então essa maturidade de Timóteo, apesar de ser um jovem ainda, foi conseguida devido às experiências pelas quais ele passou e também ouvindo o apóstolo Paulo ensinar, pregar. Foi também ele participando de tudo, não só intelectualmente, mas também na prática. Então é preciso haver experiência, além da sabedoria, da inteligência espiritual. Não basta ter apenas conhecimento teórico da palavra de Deus. É preciso ter uma vida de prática, de experiência com Deus. Tópico 2, subtópico 1, na caminhada com Cristo. Um discípulo forte ajuda outros a crescerem em Cristo e ainda continua avançando. Filipenses 3:12-13. Paulo exorta, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar os outros. 2 Timóteo 2:1-2. Discipuladores imaturos são exortados a se tornarem maduros, pois só assim discernirão tanto o bem como o mal. Então veja que existe uma caminhada com Cristo. É uma jornada, é também uma guerra. Agora sempre com Cristo. Então Paulo era um exemplo para Timóteo, porque Paulo seguiu o exemplo de Jesus Cristo. Ele conhecia Jesus Cristo, ele viu Jesus ressuscitado.
Veja bem, como ele tinha íntima comunhão com Jesus, então ele pôde passar essa experiência para Timóteo aprender com ele, porque ele tinha aprendido com Jesus. Então Paulo disse: olha, andando comigo você ouviu, aprendeu, praticou, agora confia isso a outros. Agora, pessoas que sejam íntegras, idôneas, fiéis a Deus, para que eles também confiem a outros, e assim vai passando de um para o outro. Agora, se o discipulador não tem experiência com Deus, só conhece teoria, aí não vai adiantar, não vai criar bons futuros discipuladores também, não vai criar discípulos fortes. Então a intelectualidade não pode ser mais importante do que a experiência com Deus. Não adianta você ter diplomas e mais diplomas se você não é um homem de oração, de jejum e de prática na vida cristã. Se você não ganha almas, você não é exemplo de cristão verdadeiro. Então veja, Timóteo era bem jovem ainda, mas tinha experiência, tinha vivência. Veja que Diótrefes apresentava a si mesmo, mas não a Jesus Cristo. Nem reconhecia o apóstolo de Jesus Cristo, porque não conhecia Jesus. Imagine se João apresentasse Diótrefes como um bom obreiro, como um bom discípulo. Imagine que coisa absurda. Então, um excelente obreiro jamais apresenta um falso obreiro como sendo de Deus. Não, ele vive na verdade, ele sabe discernir o que é um bom obreiro, o que é um homem de Deus, daquele que não é. Tópico 2, no relacionamento com as ovelhas. Com o objetivo de ser exemplo dos fiéis, o discípulo de Cristo tem de mostrar maturidade no relacionamento interpessoal, cuidando de cada um conforme sua estatura espiritual para levá-los ao crescimento. Efésios 4, 13 a 15. O mau discípulo que exige das ovelhas uma obediência cega, como Diótrefes fazia, revela ser um discípulo imaturo. A palavra de Deus nos orienta a termos um bom relacionamento com todos, Hebreus 12, 14. Isso também inclui o relacionamento de discípulos com seus discipuladores. O verdadeiro discipulador não abdica de sua principal tarefa, cuidar dos seus discípulos. João 21, 16. Antes de sair de Éfeso, Paulo fez uma última recomendação aos discípulos para vigiarem a si e às ovelhas confiadas a eles pelo Espírito Santo. Atos 20 e 28. Então veja bem, o discípulo, para ele gerar outros discípulos, ele tem que ter um bom relacionamento com os discípulos. Como é que ele vai comunicar-se bem com esses que estão aprendendo com ele, sem haver um bom relacionamento? Então é preciso ter um ótimo relacionamento com todos aqueles que querem, que desejam aprender, desejam crescer. E o relacionamento deve ser um relacionamento visando sempre a santificação, vivendo sempre uma vida separada para Deus. Alguém que está sempre na prática do jejum, da oração, da evangelização. Veja que Diótrefes não se comunicava bem com os discipulandos, né? Ele queria a primazia a qualquer custo e falava mal do seu líder perante todos, não o recebia, não ouvia o que ele queria dizer, não lia suas cartas, não aceitava quem ele enviava e expulsava até aqueles que João enviava à igreja. Imagine, um líder desse, se alguém copiá-lo, vai ser pior do que ele ainda. Então veja que a igreja, ela corre sempre o risco de ter aqueles fora da igreja, que perseguem a igreja, mas sempre tem o risco também daqueles que estão dentro da igreja e que estão minando o trabalho da igreja, que estão atrapalhando o progresso da igreja. Então aqueles que estão dentro da igreja querendo tirar proveito da igreja. Tem muita gente assim, que está dentro da igreja e está ali falando mal do líder, perseguindo os irmãos, querendo tirar proveito deles, querendo tirar geralmente dinheiro deles ou posição social.
ter algum proveito material desse relacionamento com eles. Diótrefes era assim. Ele queria ser o líder e para isso falava mal do líder e fazia de tudo para impedir aos seus liderados que seguissem a João, que vissem o exemplo de João. Tópico 2, subtópico 3, na condução da igreja. Sem maturidade espiritual, a igreja demora em sua missão de avançar, dada por Jesus, Atos 1:8. Nos dias de João, Gaio e Demétrio, a igreja estava sob forte perseguição e somente cristãos fiéis, maduros, seriam ousados o suficiente para fazer avançar. Apenas maduros espiritualmente comprometem-se com o avanço da obra. Isso era constatado na hospitalidade que ofereciam àqueles que procuravam sua ajuda enquanto viajavam para pregar o Evangelho, como foi com Paulo, também acolhido por certo Gaio, Romanos 16:23. O nome Gaio era bastante comum naquela época. Temos sua ocorrência em Atos 19:29 e 24, Romanos 16:23 e 1 Coríntios 1:14. Estes textos, porém, não se referem sempre à mesma pessoa. O discípulo maduro é capaz de formar sucessores para a continuidade da obra de Deus, 2 Timóteo 2:2. Então nós vemos aí que o apóstolo João, Gaio, Demétrio, estavam sempre sendo perseguidos e eram mal falados. Veja bem, Diótrefes cuidava de colocar fama má destes homens para que ele crescesse, para que ele fosse considerado superior a eles. Na verdade, ele queria ocupar o lugar de João. João estava bem velhinho já, estava próximo da morte. Então Diótrefes queria porque queria o lugar de João. Então ele procurava diminuir João, falar mal de João, evitar que as pessoas lessem as cartas de João, soubessem realmente quem era João. Então ele fazia de tudo para atrapalhar. Então veja que havia perseguição dos de fora. João foi colocado na ilha de Patmos, né? Segundo consta na tradição humana da história contada pelos homens, foi colocado até dentro de um tambor cheio de óleo, né? E aquecido isso, e João não teve nada. Então estava passando por grandes problemas, grandes perseguições, mas manteve-se fiel a Deus, constante em sua vida de fidelidade a Deus. E nós vamos ver que Gaio e Demétrio eram hospitaleiros, eram submissos a João, tinham conhecimento de João como um discípulo de Jesus Cristo, um imitador de Jesus Cristo, ao contrário de Diótrefes. Veja bem, então havia uma situação difícil ali, não era só a perseguição dos de fora, mas o Diótrefes perseguia constantemente João. Então nós vemos na Bíblia aí o nome Gaio várias vezes. Pode ser também que em algumas dessas referências não seja esse mesmo Gaio que é falado aqui por João. O nome Gaio era conhecido e muita gente tinha o mesmo nome. Então naquela região ali, seria hoje no Brasil de José. É José, né? Então o nome José é bem comum. Naquele tempo, então, ali naquela região, o nome Gaio também era bem comum. Então, todo servo de Deus, todo discípulo de Jesus Cristo deve ter um bom testemunho e deve ter uma vida constante em obediência a Jesus Cristo, sendo sempre imitador de Jesus Cristo, sendo exemplo na sã doutrina e também na experiência com Deus. Para ser um bom instrutor, tem que ser também um bom aprendiz. Tópico 3, compromete-se com o crescimento. A maturidade leva os discípulos a comprometer-se com seu próprio crescimento e com o crescimento daqueles que estão sob sua responsabilidade. Foi o que Paulo desejou ao escrever as cartas pastorais a Timóteo, que ensina a igreja até os nossos dias. Então veja que o comprometimento do verdadeiro discípulo é sempre o crescimento da igreja de Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo na terra. A igreja tem que estar sempre crescendo, na verdade nem crescendo, é se multiplicando. Veja lá, começou a igreja, pregação, quase 3.000 almas, daí João Pedro e João Vão, Porta Formosa, ali o Aleijado anda, eles pregam o Evangelho, mais 5.000 almas. Olha aí, é uma multiplicação, um crescimento muito grande, quando o Evangelho é pregado de acordo com o que Jesus ensinou.
de acordo com o que Jesus ensinou, pregou e curou a todos. Então nós somos imitadores. Aí o Evangelho traz pessoas e mais pessoas, vai se multiplicando, a igreja vai crescendo, crescendo, crescendo. Nós éramos para ter no Brasil hoje já aí uns 90% de pessoas salvas. Mas o Evangelho não está sendo pregado como ensinado na Palavra de Deus. O Evangelho tem que ser pregado e ensinado com manifestações sobrenaturais, confirmando essa palavra. É o Jesus vivo que nós temos que pregar. Tópico 3 sobre tópico 1, sendo exemplo. Paulo recomendou que Timóteo fosse exemplo dos fiéis. 1 Timóteo 4,12. Como ele próprio era digno de ser imitado, porque era imitador de Cristo. 1 Coríntios 11,1. Só quem reflete Jesus pode ser exemplo à igreja, o que Diótrefes não fazia. Sua imaturidade espiritual o desvirtuava da maior responsabilidade que teria de ser referência como homem de Deus. O contraste daquele comportamento estava no jovem Timóteo, chamado por Paulo de Tu, ó homem de Deus. 1 Timóteo 6,11. João foi claro ao ensinar. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. 3 João 11. Então veja que Paulo recomenda a Timóteo que seja imitador dele e envia Timóteo dizendo a todos que Timóteo era imitador de Paulo, como Paulo era de Cristo. Veja só. E aí João faz a mesma coisa. Ele indica Gaio e Demétrio, dizendo que eram homens de Deus, que aprenderam com ele João, porque João aprendeu diretamente de Jesus. Veja só. Então, se repete a mesma figura, se repete o mesmo ensino. Então, eu posso ensinar porque eu aprendi de Jesus. E aquele que eu ensinei aprendeu de mim, que aprendi de Jesus. E assim vai seguindo uma cadeia, né? Vai seguindo aí uma ordem. Todos são, na verdade, no final, imitadores de Jesus Cristo. Então veja, Diótrefes poderia estar entre esses imitadores do apóstolo João, que imitou Jesus Cristo. Mas não, ele escolheu ser independente. Ele escolheu não ser submisso a João, não reconhecer João como apóstolo. E isso o tornou uma pessoa que não tinha nenhuma dependência do próprio Jesus Cristo. Então João identifica, diz Gaio e Demétrio podem ser imitados. Diótrefes, de maneira alguma, ele segue o mal. Tópico 3 sobre tópico 2, ensinando a palavra. João revelou que Jesus é o verbo, a palavra, João 1,1. Ensinar a palavra é ter Jesus como referência de amor, integridade, fidelidade, obediência, humildade. Timóteo foi ensinado, também enviado a ensinar, porque isso significava fazer o Evangelho avançar. A palavra de Deus é viva e eficaz, e só por ela é possível edificar uma igreja de forma consistente. Hebreus 3,4. Um discípulo maduro espiritualmente pauta seu ministério pela palavra de Deus e aproveita todas as oportunidades para pregá-la. 2 Timóteo 4,2. Então veja o ensino da palavra de Deus. E aí nós temos que colocar, o principal ensino da palavra de Deus é quando esse ensino ensina a doutrina bíblica. Doutrinas devem ser aprendidas pela igreja, para que a igreja seja forte. Nós vemos aí quantas igrejas muito fracas espiritualmente. Igrejas que a gente vê que as pessoas não têm maturidade. Por quê? Porque são educados sem a doutrina da palavra de Deus. Eles não conhecem a doutrina. Apenas ouvem pregações, mensagens de autoajuda, mas não existe doutrina na igreja. Então, os crentes são fracos, vivem caindo, se dispersando, chega gente nova, sai gente velha, chega nova, sai velha, e vai ao passo a passo, mas não existe salvação de almas e não existe crescimento real espiritual, não existe maturidade espiritual. Por quê? Porque falta doutrina. Nós temos aí visto quantas igrejas que nem culto de doutrina tem. É uma coisa lamentável, triste.
além de não ter um ensinamento sobre ganhar almas, um treinamento em ganhar almas, ainda não tem um culto de doutrina. Aí a igreja não cresce, não desenvolve, uma igreja que vive numa fragilidade terrível, seus membros não demonstram nenhum crescimento espiritual. Então a palavra de Deus é viva, é eficaz, penetrante mais do que qualquer espada, né? Que vai até a divisão de juntas e medulas, que é apta para discernir pensamentos, intenções. Veja só, a palavra de Deus é viva. Agora ela precisa ser pregada como ela é, palavra de Deus. Então ela não foi feita para massagear o ego das pessoas, mas ela precisa produzir arrependimento nas pessoas, mudança de vida, de atitude, produzir crescimento espiritual. Veja que enquanto Gaio e Demétrio eram aprendizes de João, consideravam como apóstolo de Jesus Cristo, o Diótrefes era exatamente o contrário. Ele nunca se assentava para ouvir João, nem lia as cartas de João na igreja, era insubmisso a João. Perdeu grande oportunidade de aprender alguma coisa, de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Tópico 3 sobre tópico 3, apontando o Cristo. Os discípulos fugiam de Paulo, temendo ser vítimas de sua perseguição. Atos 9, 13. Só passando a ter paz após a recomendação de Barnabé. Atos 9, 27. Um discípulo forte é encorajador dos irmãos porque conhece os propósitos de Deus. Graças à coragem de Barnabé, que depois se tornou companheiro de viagem de Paulo, Atos 15, 35, as igrejas cresceram e foram edificadas, fazendo com que o nome de Jesus fosse levantado, Atos 9, 31. Então veja, Saulo, antes um perseguidor da igreja, os cristãos fugiam apavorados com medo de serem presos e até mortos, devido à perseguição que Saulo levantou. Agora, Saulo tem um encontro com Jesus Cristo, no caminho para Damasco, e ele agora vai ver várias vezes, Jesus aparece a ele aprende muita coisa diretamente de Jesus, até na própria Santa Ceia você vai ver, em 1 Coríntios 11, que Paulo diz, o que eu vou falar para vocês eu aprendi do próprio Jesus Cristo. Então, ele aprendeu muita coisa diretamente de Jesus. Ele viu Jesus várias vezes, ressurreto, falou com Jesus. Então Paulo agora é um dos perseguidos, não é mais perseguidor. Paulo agora se junta com Barnabé, que também é um homem entendido na palavra de Deus, um exemplo de homem de fé, de coragem, de sabedoria, cheio do Espírito Santo, assim como Paulo. Então eles vão treinar, instruir a igreja de Antioquia, e por onde passam abrindo igrejas, eles davam instruções segundo a palavra de Deus. Então eles demonstravam, não só intelectualmente, mas na prática, o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que as igrejas se sustentaram, continuaram. O verdadeiro discípulo sempre diz, convém que eu diminua e que Jesus cresça. Então Jesus deve sempre crescer no coração das pessoas. Então às vezes um pregador, às vezes um pastor, ele aparece tanto que Jesus desaparece. Veja bem, na maioria das vezes, em meus vídeos, eu nem coloco muito nas minhas pregações, eu mostro Jesus fazendo milagres, curando as pessoas, porque eu quero que as pessoas conheçam Jesus, não é eu. Veja bem, o apóstolo Paulo diz claramente isso, que ele mostrava Jesus às pessoas, e não ele. Veja bem a capacidade que o apóstolo Paulo tinha, a intelectualidade que ele tinha, mas ele não andava demonstrando sabedoria própria, ele não dizia. Ele disse, eu não vou até vocês com sabedoria humana, não vou com demonstração de minha sabedoria, minha inteligência, mas com demonstração de poder, porque a sua fé não se apoia em mim, em meus ensinos, minhas pregações, mas a sua fé tem que se apoiar em Jesus Cristo. Você tem que ter fé em Jesus. Conclusão, um discípulo forte tem o compromisso de formar outros discípulos fortes, aos quais se pode recomendar por serem capazes de continuar a obra de Deus. Credenciais como maturidade, compromisso, responsabilidade e fundamento bíblico são aspectos cruciais na formação de discípulos fortes.
Então veja, um discípulo forte é aquele que diante de Deus é bem fraco, né? Ele é sempre submisso a Deus, está sempre humildemente na presença de Deus, com muita oração e jejum. É aquele que vive na prática da palavra de Deus, é aquele que está sempre evangelizando, ganhando almas, orando, jejuando, estudando a Bíblia. Então ele é um exemplo para os outros, é um exemplo a ser seguido. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas seguem o exemplo de pessoas que se destacam, pessoas que sabem pregar muito bem, né? Pessoas que ficam muito ricas, pessoas que se vestem muito bem, que se relacionam muito bem, que têm uma posição social muito alta, e as pessoas querem seguir esse tipo de pessoas, ao invés de seguir aqueles que se humilham diante de Deus, que são pessoas que produzem realmente no reino de Deus vidas e pessoas maduras, pessoas que são fortes espiritualmente, que podem discipular outros. Vamos orar agora. Se você, escutando a palavra de Deus, você ouvindo o Evangelho, você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à Terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário, e ele morreu a nossa morte na cruz. Nós tínhamos que morrer ali, ele morreu em nosso lugar, mas ele foi justificado em Espírito, ele ressuscitou, está vivo, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Se você crê nisso, você é salvo agora, você recebe o Espírito Santo agora, e você pode ser tremendamente usado por Deus a partir de hoje, para também ganhar outras almas para Jesus, para que você possa ensinar a palavra de Deus, pregar, ser usado tremendamente por Deus em sinais, prodígios, maravilhas. Entregue sua vida totalmente a Deus, se arrependa agora e peça a Deus para te usar. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus te cura agora. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, recebe por filhos esses que se chegam a Ti, arrependidos agora pedindo perdão. Oh, Senhor, escolhe, capacita para fazer uma grande obra para Ti. La graça, cruz te vihai, arniare força, clama rachiri de sei. Oh, Senhor, a Tua graça é maravilhosa, o Teu amor. Oh, Senhor, salva agora, escreve seus nomes no livro da vida, abençoa essas vidas, Senhor, guarda, protege, livra de todo mal, capacita-os para fazer uma grande obra para Ti, em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, te pedimos, cura agora essas pessoas que estão doentes, estão enfermas, em nome de Jesus, solta toda doença, toda enfermidade, sai, em nome de Jesus. Toca, Senhor deles, faz maravilhas nas vidas deles. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça de dar um like aí, se inscrever em nosso canal. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja e também não sou aposentado. Então eu vivo das ofertas que os irmãos nos enviam. Então, irmão, manda R$10, R$20, nos ajude. Aí estão as contas: Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil. Banco do Brasil, o nome da minha esposa é Edna Maria Cursil, você vê o Pix aí. Meu Pix, você vê aí, 331-957-816-20. Se você quiser ler o QR Code, está aí o QR Code, e aí você envia qualquer quantia para nos ajudar. Então, Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor, esperamos te ajudar os irmãos. Não se esqueça, se você deseja receber os slides e nós usamos aqui mais estudos dentro da lição, nós enviamos gratuitamente para você via PDF ou PowerPoint.